Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Mas você gosta de reclamar, hein? Pelo amor de Deus! Você gosta muito de reclamar, não pode ser. Você ainda não entendeu que empurrar o carro vai ser muito bom para nossa teleaula de hoje? Vai ser bom pra teleaula. É verdade, não é desculpa não, sabe o que é? É que nessa teleaula nós vamos começar a entender um conceito que é muito importante em física, o conceito de força. Nessa teleaula, você vai ver que a força é um vetor. Vai aprender como se mede uma força e ainda como descobrir a força resultante. Dá uma força para empurrar um carro. Essa é a típica situação que o conceito de força que a gente usa no dia a dia tem tudo a ver com o conceito físico de força. Que afinal, quando a gente puxa ou empurra um objeto, a física diz que a gente está exercendo uma força sobre ele. É isso mesmo, Maristela? Tá perfeito, Rosinha. Mas tem que lembrar que existem situações em que a gente pode exercer uma força sobre um objeto sem precisar encostar nele. Olha só, quando a gente aproxima um ímã de outro ímã, ó, esse ímã se afasta, se aproxima, quer dizer, esse ímã está exercendo uma força sobre o outro sem entrar em contato com ele. Ah, mas peraí, tem outros exemplos desse tipo de força, não tem? Claro que tem. Você também quer saber? Então lá vai. A força gravitacional é uma força desse tipo, ou seja, ela atua à distância. É ela que mantém a Terra girando ao redor do Sol e também a Lua girando em torno da Terra. Outro exemplo é a força elétrica de atração que faz os elétrons girarem em torno do núcleo do átomo. Mas, independente do tipo, tem uma coisa sobre o conceito de força que é muito importante. É o seguinte, a força é uma grandeza que, para a gente conhecer por completo, não basta saber quanto ela vale. Opa, Vicente, espera aí. Fala. Como é que não basta só saber o valor da força? Dois marmanjos, que nem a gente, empurrando esse carro aqui com uma força que é equivalente, vamos dizer assim, a X. O carro vai se movimentar e a gente não precisa saber de mais nada. Ah, isso é o que você pensa. Vem aqui do meu lado. Vem aqui. E se a gente aplicar essa mesma força X que você está dizendo, só que nesse sentido aqui, ó, querendo empurrar o carro para lá, ó. O que acontece? Ah, é verdade. É? Quer dizer que com uma força da mesma intensidade, nós vamos obter efeitos diferentes, totalmente. Exatamente. Quer dizer, vai depender da direção da aplicação da força. Agora você matou a charada. E toda grandeza que, para ser bem definida, precisa do valor, da direção e do sentido, é conhecida como grandeza vetorial. Ah, bem que eu já tinha ouvido falar que a força é um vetor. Exatamente. Ah, é por isso, para ficar bem definida, a gente precisa saber o seu valor, a sua direção e o seu sentido. Exatamente. E para representar uma grandeza vetorial, normalmente a gente coloca uma setinha em cima da letra que vai indicar esse vetor, compreende? A força, por exemplo, a gente representa com a letra F, com uma setinha em cima, que deve ser lido como vetor força. Quando a gente estiver se referindo apenas ao valor da força, então a representação é a letra F. Ah, e o valor da força também é chamado de módulo. Opa, mas espera aí. E as grandezas de deslocamento, velocidade e aceleração também são grandezas vetoriais. Porque, olha, elas também dependem da direção e do sentido. Faz sentido isso que você está falando, hein? Será que as grandezas deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais? Por favor, cidadão, se o senhor fosse nesse sentido aqui, com uma velocidade média de 60 km por hora, quando é que o senhor ia chegar na Lapa? Nesse sentido aqui eu não chegaria nunca, porque a Lapa fica do outro lado. Olha, tá vendo só? Pra gente fazer previsões com base na grandeza velocidade, não basta só a gente saber o seu valor, a gente tem que saber o sentido e a direção. Isso quer dizer que a velocidade é, de fato, uma grandeza vetorial, o que vale também para o deslocamento e a aceleração.
Registre essa informação aí e vamos em frente. Você já sabe que para medir uma grandeza é necessário um padrão. O metro, por exemplo, é um padrão fundamental para o estudo do movimento. Mas o assunto da nossa aula de hoje é força. Então minha pergunta é a seguinte: o que significa um empurrão ou um puxão padrão? E ainda, como se estabelece um puxão padrão? Eu vou dar uma dica, hein? Tem a ver com a forma com que a Terra atrai os objetos. É isso mesmo, Rosinha. A Terra atrai os objetos de maneira distinta. Quanto maior for a massa de um objeto, maior será a força de atração. Bom, foi com base nisso que se pensou numa espécie de puxão padrão. Foi combinado o seguinte padrão: a força que a Terra tem que fazer para atrair um objeto de massa igual a 1 kg é de 1 kg força, ou 1 kgf. Quer dizer, para segurar esse peso de 1 kg, eu estou fazendo uma força de 1 kg força. Entendeu? Mas atenção, o quilograma-força não é a unidade do sistema internacional. No SI, a unidade de força é o Newton. Mas esse é um assunto para a gente estudar noutra teleaula, tá bom? Não, calma lá. Não adianta nada ter o padrão sem um instrumento de medida para comparar o padrão com outras forças. Mas esse instrumento de medir a força existe, Rosinha, e se chama dinamômetro. Bom, no fundo, os dinamômetros são como essa mola aqui. Dá só uma olhada para ver o que vai acontecer com a mola. Aí tudo vai ficar bem entendido. Quer ver? A mola deu uma esticada. Muito bem, esse é o princípio. A gente mede quanto a mola deformou ou espichou para o puxão padrão, ou seja, para o quilograma-força. Depois é só colocar outros pesos com massas diferentes, ver quanto a mola deformou e fazer a comparação com o padrão. Você está dizendo que existe uma proporção entre a força que puxa a mola e a deformação que ela sofre? Exatamente, é a chamada lei de Hooke. Hooke foi o cientista que descobriu essa lei, que diz que dentro de certos limites existe uma proporção direta entre a força aplicada em uma mola e a deformação que a mola sofre. E essa lei é muito fácil de ser comprovada na prática. Vamos ao laboratório. Para comprovar a lei de Hooke, precisamos apenas de uma espiral de caderno, um saco plástico, água, uma régua e papel e caneta. A ideia é ir colocando água no saco plástico e medindo a deformação que a espiral sofre. Vale lembrar que 1 litro de água tem uma massa de 1 kg. Assim, quando colocamos 200 mililitros de água, estamos colocando 0,2 kg, que faz uma força de 0,2 kg força. Aí, é ir acrescentando água de 200 em 200 mililitros, fazendo as medidas de deformação. Com as anotações, obtemos essa tabela com o ΔX, que é a deformação da mola para cada força aplicada. E olha só que interessante. Se dividirmos a força pelo respectivo ΔX, o resultado será sempre o mesmo. Ou seja, existe, de fato, uma proporção entre a força aplicada e a deformação que a mola sofre. Nesse caso, o valor dessa constante é 2 kg por metro. Esse valor é chamado constante elástica da mola e é representado pela letra K. Eu tô pensando mesmo é numa outra coisa, Vicente. Ah, já sei o que você está pensando. Como nós podemos somar as nossas forças? Olha, exatamente. Como a força é um vetor, certo? Que depende da direção e do sentido. Certo. Não tem um outro jeito melhor de empurrar esse carro não, Vicente, pelo amor de Deus. Deve ter, viu? Com certeza deve ter. Quer dizer, o pior eu já sei qual é, né? O pior é você empurrar num sentido e eu empurrar no sentido contrário, né? Não, esse aí é o pior. Não, aí não dá certo, porque vai ficar parecendo aquela brincadeira de criança, sabe cabo de guerra? Sei. Cada um empurra para um lado. Aí não dá. Agora, o melhor... Olha só, para representar as forças envolvidas nessa brincadeira, a gente pode fazer assim. Uma força F1 pro lado 1, uma força F2 no sentido contrário, o lado 2. Melhor ainda, vamos deixar a corda de lado e só representar os vetores. Se cada lado fizer a mesma força, 50 kgf, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque as forças vão se anular, ou seja, a força resultante é nula, zero, ninguém ganha. Agora, se F2 for um pouquinho maior, 60 kgf, por exemplo, aí a coisa muda de figura. Porque aí a força resultante vai ser 10 kgf, que é 60 menos 50 para a direita.
Aí a turma do lado 2 vai ganhar. Peraí, Gil, matei a charada. Então, se a gente empurrar o carro na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante vai ser a soma das nossas forças. Ou seja, se cada um empurrar com uma força de 40 kgf, a força resultante vai ser 40 mais 40, que é 80 kgf, na mesma direção e no mesmo sentido. Então você já sabe, né? Forças na mesma direção, mas em sentidos contrários, se subtraem. Forças na mesma direção e no mesmo sentido, se somam. É isso aí. Lá, Vicente, vamos lá. Vamos empurrar. 2 e... Ó, soma. Que isso? Essa aqui é outra possibilidade de forças combinadas. Essas duas forças, F1 e F2, estão puxando o carro em direções em sentidos diferentes, formando entre elas um ângulo alfa. Bom, nesse caso, para calcular o vetor da força resultante entre as duas forças, nós temos que fazer o seguinte. Na extremidade de F1, a gente traça uma paralela a F2. Assim. E na extremidade de F2, uma paralela a F1. Bom, a gente tem aqui um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo representa o vetor da força resultante. Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer então que se duas pessoas puxarem um carro conforme os vetores de força F1 e F2, é como se elas estivessem puxando esse carro no sentido e na direção desse vetor da força resultante. Raciocínio brilhante, Rosinha, é isso mesmo. Ah, mas espera aí. Por enquanto a gente só sabe o sentido e a direção dessa força resultante. Mas e o valor? Ou como se diz na física, e o módulo? Boa pergunta, Rosinha, mas para isso a gente precisa da seguinte fórmula matemática. O módulo da força resultante ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais módulo de F2 ao quadrado mais 2 vezes módulo de F1 vezes módulo de F2 vezes cosseno de alfa. A noção de cosseno você já deve ter aprendido nas teleaulas de matemática. Bom, esta fórmula é uma forma mais completa, mais geral do Teorema de Pitágoras. Veja, se as duas forças fossem perpendiculares, como aqui, o ângulo alfa seria 90 graus. E cosseno de 90 é zero, ou seja, a fórmula se reduziria ao Teorema de Pitágoras. O quadrado da força resultante é igual à soma dos quadrados das forças F1 e F2. Mas vamos voltar ao nosso caso, onde o ângulo não é de 90 graus. Assim nós temos que usar a fórmula mais completa da lei, certo? Então vamos dizer que o módulo de F1 é igual a 3 kgf. F2 é igual a 5 kgf. E o ângulo alfa é igual a 60 graus. Vamos ver como é que fica o módulo da força resultante? É só substituir os valores na fórmula. FR ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 3 vezes cosseno de 60. FR ao quadrado é igual a 9 mais 25 mais 30 vezes cosseno de 60, que é meio. Fazendo as contas, FR ao quadrado é igual a 49, ou seja, FR é igual a 7. Viu só quanta coisa a gente aprendeu hoje? E eu sei que você deve estar pensando e acho que você tem toda a razão. É melhor a gente fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que o conceito força é usado em situações bem cotidianas e aprendeu que força é um vetor. Quer dizer, para ficar bem definida, a gente precisa saber seu valor ou módulo, sua direção e seu sentido. Viu como se faz para definir um padrão de força e como se pode medir e comparar forças usando molas, graças à lei de Hooke.
Por último, você ficou sabendo como descobrir a força resultante de forças que atuam na mesma direção. E também em direções diferentes. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima. Tchau!